Olá pessoal, uma boa noite, todos bem-vindos aqui ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante e que gosta de humanas. Estamos aqui ainda fazendo a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O QG e os Vermes, e já estamos aí no capítulo 45, Figura de Retórica. Se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Tem uma playlist lá só com esse módulo, ou seja, as 46 aulas anteriores, para eu não ficar repetitivo aqui, o vídeo ficar muito longo, então faz isso. Dá uma olhadinha na nossa playlist, faz essa maratona, utilize esse material como audiobook, tá? E vamos nessa. O próprio aspecto das páginas escritas por Menóquio, aspectos esse com as letras coladas umas nas outras, mal ligadas entre si, segundo isso levando em conta, né, um segundo tratado contemporâneo de caligrafia. Então, Menóquio ele escrevia da mesma forma que os transmontanos, as mulheres, os velhos, mas isso mostra claramente que o autor não tinha muita familiaridade com a escrita, no caso o Menóquio. Impressão bem diferente, causada a traços fluentes e nervosos de Dom Curzio Celina, que era o escrivão em Monte Reale, e um dos acusadores de Menóquio no período do segundo processo. Com certeza, Menóquio não frequentara escola alguma de nível superior, e aprender a escrever deve ter lhe sido muito custoso, até mesmo fisicamente, se nós não levarmos em questão apenas o desgaste mental, mas o desgaste físico, porque se percebe alguns sinais que mais parecem talhados na madeira do que traçados sobre o papel. Já com a leitura devia ter familiaridade bem maior. Tá? Então, fechado na prisão escura durante 104 dias, evidentemente Menóquio ficou sem ter livros à disposição. Ele conseguira descobrir de memória frases que foram lentamente e durante muito tempo assimiladas da história de José, quando ele leu a Bíblia, quando ele leu o Fioreto. E a essa familiaridade com a página escrita devemos as características particulares da carta enviada aos inquisidores. Essa carta nós trabalhamos ela na aula anterior. Nela podemos distinguir as seguintes passagens, né? Isso aí já fazendo um destrinchamento da carta, onde Menóquio ele afirma ter sempre vivido como bom cristão, embora reconheça ter violado os mandamentos de Deus e da Igreja. Ele declara que a origem de tal contradição está no falso espírito que o levou a crer e a falar no falso, apresentando por ele, porém como opinião e não como verdade. Comparara-se a José, enumera 4 coisas pelas quais Deus quis que ele fosse aprisionado. Comparar os juízes a Cristo, o Cristo misericordioso, implora o perdão dos juízes e enumera as 6 causas dos próprios erros. A esta ordenada estrutura externa corresponde, no plano interno, uma linguagem repleta de simetria, aliterações, figuras retóricas, como a anáfora ou a derivação. Basta examinar a primeira frase, que já fica claro isso. Sou cristão batizado, sempre vivi como cristão. Fiz sempre obras de cristão. Eu faço aqui uma ênfase, né, sobre alguns termos. Sempre. Sempre vivi, sempre fiz, e sempre amanhã e noite me colocava sobre o sinal da cruz. Naturalmente Menóquio fazia retórica sem saber, assim como ignorava que as primeiras 4 causas que ele enumerou eram causas finais e as outras 6 causas eram causas eficientes. Mas a densidade das aliterações e figuras retóricas em sua carta não era casual, e sim imposta pela exigência de se expressar uma linguagem capaz de se fixar facilmente na memória. Antes de se tornarem sinais numa página, aquelas palavras devem ter sido ruminadas por muito tempo.
Todavia, desde o início, haviam sido pensadas como palavras escritas. A fala de Menóquio, do que podemos conjecturar das transposições feitas pelo escrivão do Santo Ofício, essas eram diferentes, se não por outra razão, porque intrincada de metáforas absolutamente ausente na carta enviada aos juízes. A associação constatada entre Menóquio e José e a desejada entre juízes e Cristo não são de fato metafóricas. A escrita fornece uma rede de exemplos e que a realidade presente se adapta ou deve se adaptar. Porém, justamente, a fórmula do exemplo faz com que aflore, extrapolando as intenções de Menóquio. O conteúdo latente da carta, a isso, Menóquio se considera uma espécie de José, não só porque é também uma vítima inocente, mas porque é capaz de revelar verdades desconhecidas por todos. Os que, como o pároco de Monterreale, o acusaram e o fizeram prender, são comparáveis aos irmãos de José, envolvidos pelos inquestionáveis desígnios de Deus, mas o protagonista é ele, esse Menóquio que se associa ao personagem José, o martirizado, o vendido, o escravizado. E esse mesmo Menóquio martirizado, ele vai ser o José que perdoa os irmãos malvados. Na verdade, instrumentos cegos de uma vontade superior. Esse paralelo desmentia antecipadamente as súplicas de misericórdia com que terminava a carta. Até mesmo Menóquio percebeu algo falso. Não sei se eles são irmãos ou pais espirituais, acrescentou, tentando restabelecer a relação de reverência filial que lhe era negada, e de fato por suas atitudes. Entretanto, tomou suas precauções, não se sujeitando cegamente aos conselhos do filho, que através do pároco lhe haviam sugerido que prometesse toda obediência à Santa Igreja. Embora conhecesse os próprios erros, se por um lado Menóquio ou inseria numa perspectiva de entrega à providência, por outro explicava-os com motivos que, excetuando-se a alusão ao falso espírito, não cedia muito ao ponto de vista dos inquisidores. Esses motivos, de certo, foram enumerados em ordem decrescente de importância. Há duas remissões a textos, uma implícita e outra explícita. Uma passagem das Escrituras, que no caso, foi o livro de Mateus, o seu capítulo 22 e os versículos 36 ao 40, interpretada literalmente, e o livro As Viagens de Mandeville, lidas segundo a chave já examinada. Além disso, há mais duas motivações de caráter interior: a inquietação do intelecto e da mente e a tentação do falso espírito, o qual, disseram no processo, vive na parte escura do coração dos homens. E finalizando, há duas circunstâncias externas: sua inimizade com o pároco e a debilidade física, muitas vezes invocada para justificar sua violação de jejum preceituado. Então temos os livros, as relações aos livros, as deduções a partir dos livros e o comportamento, onde ele acreditava em dois mandamentos que o confundiu. Nessa lista de motivos, só aparentemente heterogênea, existe uma concatenação indubitável. Apesar do patético apelo final, Menóquio não renunciava, ele não retrocedia no ato de discutir, no ato de argumentar, porque ao mesmo tempo ele vai pedir perdão e misericórdia pelo fato de certo nível de falsidade, certo nível de ignorância. Então ele pedia que ele fosse tolerado, né? Mas nesse contexto da Idade Média e diante do Tribunal da Santa Inquisição, ele conseguiu o que queria, que era expor as suas ideias, tá? Mesmo sabendo que essas ideias seriam debatidas, que elas seriam confrontadas e que ele poderia sofrer a pena máxima, que é a pena de morte,
onde a tortura ele já é como se ele já estivesse acostumado a ela, ou fosse um preço ao qual ele estava disposto a pagar, mas ao menos ele queria se livrar da pena de morte. Quando ele faz esse pedido, não leve em conta minha falsidade e ignorância. Então é isso, pessoal, chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal. Não se esquece de deixar o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, considere se tornar inscrito. Compartilhe nossos conteúdos. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.